Estamos de volta com Sempre com Você, nessa tarde de terça-feira. Gente, a gente está no programa de número 701. Vocês têm noção do que é isso? Quando a gente vai nomeando, né, alterando os roteiros, a gente fica pensando assim, como que a gente conseguiu chegar até aqui? A gente só conseguiu chegar até aqui graças a você, né, que é o nosso Millet, que é o nosso colaborador, que está com a gente sempre na nossa programação. Fico meu muito obrigada, meu agradecimento de forma muito especial. Você que ainda não é Millet, vem fazer parte da nossa obra de evangelização. Nós somos uma obra de evangelização que nós não temos veiculação comercial. Então, se a gente tem uma emissora de TV, se a gente tem uma programação de TV, de rádio, é porque nós temos os nossos Millets que ajudam a gente a manter essa obra. Se quiser participar com a gente, ser um membro, um soldado de Nossa Senhora, 3349-1015. Mas já vou avisando, viu? O exército é pesado. A gente aqui tá batalhando todos os dias, porque a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, não é mesmo? Já diz a palavra de Deus. E a gente permanece de oração, a gente permanece sempre acreditando que Nossa Senhora vai à frente. E que nós temos também toda a milícia celeste ao nosso redor. É isso mesmo. Tá bom? Se quiser fazer parte da nossa família, 3349-1015. E eu tô recebendo aqui mais uma vez o padre Reginaldo Padilha. Ele é redentorista, né, na paróquia Nossa Senhora da Guia, pároco de lá, mas tá toda quarta-feira, viu, gente? Lá na Perpétuo Socorro. Que horário você tá lá, padre? Atendendo confissão? 6 da manhã até ao meio-dia. Atendendo confissão. Confissão das 6 da manhã, entre as novenas e confissões, até as 11 horas da manhã. E aí você celebra também, né? Celebro. Então, ó, se quiser conhecer o padre Reginaldo de perto, lá na Perpétuo Socorro, ou então lá na paróquia dele, na Nossa Senhora da Guia, que fica lá no Centenário. Quando que é a missa lá, padre? Toda quinta-feira, 19h30 e domingo, 19h30, na Matriz. Viu só, gente? Só aparecer lá que o padre Reginaldo Padilha vai te atender, viu? Com carinho, com bastante amor. Bom, a gente está falando hoje sobre o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Falamos um pouquinho de Gênesis, da mensagem central de Gênesis. Quando a gente fala Gênesis, a gente já começa, né? E no princípio, a gente já vai lá no comecinho do texto, né, padre? Agora, nós temos o livro do Êxodo. Mas antes, eu queria saber, assim, se esses livros, eles são uma continuidade um do outro, ou não? São histórias distintas? Na verdade, eles se assemelham, porque o livro do Gênesis, ele vai terminar justamente no famoso José do Egito. Né, toda a história, né, que depois ele salva os irmãos, né, e começa a história, então, da escravidão do povo no Egito. 430 anos o povo fica escravo do Egito, né, que é a narrativa do Êxodo, que começa a famosa Páscoa judaica, né, que é a saída. Então o livro do Êxodo, ele traz como mensagem central essa experiência do povo que era escravo, mas que também Deus escuta o seu clamor e envia um libertador, Moisés. Então Moisés é o protótipo do grande líder, né? E ele então resgata o povo das mãos do faraó. O povo perece muito no deserto, né? O Salmo 94 nós rezamos de manhã. 40 anos desgostou-me aquela raça e eu disse, eis um povo transviado. 40 anos no deserto perambulou o povo, e nessa perambulação, nessa caminhada a uma terra onde corre leite e mel, uma terra prometida, a famosa terra prometida, cabe a Moisés, então, estar à frente da comunidade, indicando o caminho, mostrando um caminho, e diante desse caminho, então, acontece a experiência no Sinai, onde o povo recebe a tábua dos mandamentos e começa a se organizar de forma comunitária. O senhor falou, citou Moisés, né? Em Êxodo a gente vê também a mão... Parece que no Antigo Testamento a gente vê, né, a mão de Deus agindo assim, o tempo inteiro falando para o pessoal, olha, vamos prestar atenção, vamos abrir o olho, né? E aí em Êxodo também a gente tem a questão dos milagres, das pragas, e o senhor falou de Moisés, que no caso da abertura do Mar Vermelho, né, Isso, padre? É um episódio muito tocante, né, diante do mar, a presença de Deus. Acho que Deus sempre teve um projeto para o seu povo, né? E diante desse projeto, então, ele nos mostra que nós somos os preferidos dele, né? E nos dá a oportunidade, então, de realizar coisas novas. É verdade. Agora, padre, vamos pular então para o Deuteronômio, né? Qual que é a mensagem central de Deuteronômio? Deuteronômio ainda continua os discursos de Moisés acerca da lei, né? O livro Deuteronômio significa lei, né? É a aplicação da lei diante das primeiras formações comunitárias, né? Lembram das experiências dos 10 mandamentos, agora é a praticidade desses 10 mandamentos na vida das pessoas.
fora mais também os discursos diante da lei, diante da organização comunitária também, liderados por Moisés. Eu tenho até escrito aqui que, assim, em Deuteronômio, né, uma nova geração de israelitas estava prestes a entrar na Terra Prometida. E o livro foi dado para lembrá-los da lei de Deus e do poder que o senhor acabou de falar. E aí ele fala, nesse texto aqui, fala assim, que os israelitas são comandados a se lembrarem de 4 coisas. A fidelidade de Deus, a santidade de Deus, as bênçãos de Deus e as advertências de Deus. Isso. Falar da fidelidade de Deus é algo muito forte, né, muito padre? forte. E esse é um discurso de Moisés, ao final já do livro, porque Moisés ele não entra na Terra Prometida. Né? Ele morre antes. Coube então a Josué. Né? E até outro dia foi essa leitura, na primeira leitura, umas 2 semanas atrás, é o discurso de quando entrar na Terra Prometida, lembre-se dessas 4 coisas, da fidelidade, do amor de Deus, das bênçãos de Deus, para que você na sua família seja próspero e você possa partilhar isso diante do outro. E você estava falando da questão de começar a ler o texto, começar por Samuel, né? Eu falei, de fato, se a gente for começar a ler de Gênesis e passando, a gente vai dar uma confusãozinha, né? Porque fala a fidelidade de Deus, a santidade de Deus, a bênção de Deus. A gente já viu um dilúvio. Exatamente. Né? Aí a gente já viu, lá em Êxodo, a gente viu a abertura do Mar Vermelho, né? Que são coisas, às vezes, que contrapõem, né, o outro texto, mas que ao mesmo tempo vem mostrar essa fidelidade de Deus com a gente, né? Essa santidade, essa bênção de Deus para nós. Porque eu vejo assim, padre, que no Antigo Testamento a gente tem... não é um Deus bravo, que nem a gente fala, é um Deus bravo que castiga, não. Mas muitas vezes, Antonelli, é uma questão também, uma visão de leitura, é importante dizer que o Antigo Testamento, o Pentateuco, a base dele é a tradição oral. Entendeu? Contando de povos para povos. Essa é uma das visões do Pentateuco, uma tradição oral. Depois tem a chamada tradição javista, né? O que relata o período da monarquia de Israel. Depois a tradição eloísta, que narra as experiências de 750 antes de Nosso Senhor Jesus Cristo. E depois a deuteronômica, né, que é uma tradição também que narra já no exílio da Babilônia. Então, essas narrativas que compõem o bojo, né, do Pentateuco. Então, por isso que é importante nós começarmos por Samuel, né, para poder compreender toda essa narrativa. Vou ler Samuel. Eu sabia que eu não tive curiosidade de ler nas leituras da missa, mas eu não tive curiosidade ainda de pegar o livro de Samuel para ler. Está me deixando curiosa, padre, olha só. Vamos pular então para o livro de Números, né? Números é o livro do serviço, do caminhar do povo de Deus. O tema de obediência, rebelião, seguida de arrependimento e bênção percorrem todo o livro, assim como todo o Antigo Testamento. Vamos falar dessa mensagem central então, né? Fala de obediência e de rebelião também? Isso. Na verdade, o livro de Números é uma organização do povo de Deus, né? Imaginem vocês, o povo está no deserto, indo para uma terra onde corre leite e mel. É natural que as desavenças, as dificuldades, né, as dúvidas comecem a surgir na história. Se nós, enquanto aqui temos tudo, ainda temos dúvidas de que a graça de Deus pode ser benéfica à nossa vida, imagine o povo de Deus naquela época. Né? Então era normal que pudesse acontecer várias dificuldades de compreensão, até mesmo de mau entendimento entre eles. Né? Então, o livro dos Números, em primeiro lugar, mostra a experiência do povo, a sua organização comunitária e a maneira como eles se relacionam, né? Sempre trazendo a experiência da lei como uma iluminação, bem como, lembrando que no livro de Números nós começamos a perceber já a experiência do tabernáculo. Então o tabernáculo era onde ficava a tábua dos mandamentos, a famosa Arca da Aliança, a tábua dos mandamentos. E essa tábua do mandamento não era levada de qualquer maneira, não era guardada de qualquer maneira, mas ficava em um lugar de adoração no tabernáculo. Vamos então ao último, né, que é Levíticos, que aliás é um livro, né, que o pessoal usa bastante, né, padre, para algumas passagens da nossa vida. E aí, o objetivo de Levíticos, ele é fornecer instrução e lei para orientar o povo pecador, né? Mas como que faz isso, estabelecendo esse relacionamento com Deus? Que a gente já falou que, por exemplo, que um Deus é fiel, né? Que nós temos a santidade de Deus, que nós temos um Deus que abençoa, mas um Deus também que vai lá e
No Levítico Né, começa a experiência do puro e do impuro. É aonde já começa a parte fundamentalista, muitas vezes, da interpretação da palavra de Deus. Né? Aonde começa já algumas classes a querer se sobressair sobre outras, colocando a classe, por exemplo, dos levitas, que era uma classe que dominava a linguagem, a experiência, sabiam tudo sobre a lei. Então, eles que mais ou menos tomavam conta daquilo que pode, não pode, que deve, que não deve. Então, e sempre colocava Deus como culpado. Não faça isso porque Deus não quer. Não faça isso porque Deus não pode. Não faça isso porque Deus não gosta. Porque Deus castiga. Né? Porque Deus castiga. Aliás, nós falamos isso muito para as crianças, né? Eu não gosto que fale. Eu também não gosto, não sou muito chegado, não. Não faça isso que Deus castiga. Deus não castiga porque Ele é Pai. Né? Qual é o pai que vai castigar o seu filho? Então, o livro do Levíticos é a mistura, né, da organização religiosa do povo de Deus, assim como a experiência das leis aplicadas à vida do povo. E aí a gente hoje em dia usa muitas passagens de Levítico para justificar algumas coisas. A gente sabe que a palavra de Deus é sempre atual, mas, por exemplo, em Levíticos é importante a gente entender o contexto histórico, né, Fábio? Principalmente, né? Para a gente não fazer e não dar interpretações erradas hoje em dia, né? Às vezes as pessoas, elas simplesmente abrem o livro, né, sem saber o bojo daquele livro, como que foi construída aquela narrativa. Então, um dado que eu passo a você é que todo início de cada livro tem um pequeno resuminho. Né? Leia aquele resumo. Né? Perceba em que momento histórico, né, foi feito aquele livro, foi narrado aquele livro, né, o que estava por trás daquele livro, e daí você vai poder tirar suas conclusões e aplicá-lo no dia a dia de uma maneira tranquila. Padre, desses 5 livros, então, o que nós podemos tirar, né, de grande mensagem ou de grandes mensagens? A primeira delas é a experiência da aliança com Deus. Deus faz uma aliança com o seu povo e essa aliança perdura até hoje, né, e se renovou em Jesus Cristo. Segundo, Deus é um Deus de amor, que nos dá a oportunidade sempre de perceber a sua graça e colocá-lo em prática. E em terceiro, é que nosso relacionamento com Deus, né, se dá também no relacionamento com o outro. A vida comunitária, desde o princípio, ela é fundamental para uma experiência do divino na nossa condição humana. Não é que Deus castiga, né, Padre? Jamais, porque Ele é Pai. Padre, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Semana que vem vamos falar dos evangelhos, Padre, que já está lá no Novo Testamento, né? A gente pega um pedacinho daqui, um pedacinho dali, e até mesmo, como eu falei, né, provoca as pessoas que estão em casa a querer conhecer um pouco mais da palavra de Deus, né? Com certeza. Tá certo. Nós vamos para um rápido intervalo, então, daqui a pouquinho tem notícia com Paloma Ortega. Não sai daí, não.